medida provisória 927, que inclusive já expirou. A MP 927 já expirou, gente. Já entrou em caducidade. Já não existe provisória 927, que inclusive já expirou. A MP 927 já expirou, gente. Já entrou em caducidade. Já não existe mais. Ou existe, pelo menos algumas ações delas que estava previsto de permanência a longo prazo, né, ou durante um prazo, mesmo estando expirado, ainda está em vigor. Quais ações, professora? Justamente aquelas ações que foram realizadas durante essa medida provisória. E essas medidas trabalhistas, inclusive, elas foram para enfrentamento, né, da emergência de saúde pública decorrente do Covid, né, do coronavírus. Então, como toda medida provisória, ela se expira, né? Ela entrou em vigor no dia 22 de março e se expirou no dia 19 de julho deste ano. E quais foram as medidas, professora? Bem, dentre outras, as que vale destacar, porque ainda pode estar em vigor algumas ações do tipo... Na verdade, essa ação agora não está mais em vigor, mas a gente precisa falar que durante o período de pandemia, durante a medida provisória, certo, em vigor, o empregador passou a não mais ser obrigado à realização de 4 exames dos 5 que é obrigado. Quais exames, professora? Bom, o empregador é obrigado, inclusive agora, de acordo com o regime da CLT, a realizar o exame durante a admissão do empregado, por período, no caso, exame periódico, por mudança de função, que aconteceu muito, inclusive, durante o período de pandemia, por retorno ao trabalho, então já está obrigado a realizar esse exame, e o demissional. Só que, durante essa medida provisória, o único exame que estava sendo obrigado ao empregador era o de demissão, o demissional, certo? Então, e ainda, na medida provisória, ela dizia o seguinte, vocês não estão obrigados a realizar esses exames, esses outros 4 exames, durante a pandemia, e esse é o entendimento da maioria das pessoas, mas após a medida provisória, fica estabelecido que deve realizar num prazo de até 60 dias. Portanto, as empresas já devem ter realizado, principalmente para aqueles trabalhadores que foram obrigados a mudar de função, certo? Ou que de retorno ao trabalho, ficou obrigado e já está em vigor, ok? Uma outra mudança, alguma alteração, na verdade, foi com relação ao teletrabalho. Deixar bem claro que o teletrabalho não foi inventado nessa medida provisória. Já existia uma previsão pelo regime da CLT. No entanto, e a gente discutiu também em sala de aula ainda sobre esse assunto, mas durante a medida provisória houve uma alteração. Recordam que era uma decisão entre o empregador e o trabalhador, certo? Em comum. Mas, durante a pandemia, ficava uma decisão unilateral, certo? Inclusive no parágrafo 2º, certo? Parágrafo 2º, artigo 75C da medida provisória, dizia o seguinte, poderá ser realizada, certo? A alteração de regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, certo? Garantindo um prazo de transição de mínimo de 15 dias, correspondente ao registro do aditivo contratual. O que quer dizer isso? Bom, se era uma decisão unilateral, o empregador chegava e dizia assim, venha cá, você agora vai trabalhar por teletrabalho, certo? Eu vou te dar todas as condições possíveis para você continuar a trabalhar na sua casa, internet, computador, telefone e o que precisar, material de trabalho. Mas agora não, já acabou a pandemia, agora não. Agora o empregador ele pode chegar para você e dizer assim o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, vamos voltar, retornar ao trabalho, e aí entra aquela historinha do exame, sendo obrigado o exame, nesse momento já é obrigado o exame de retorno ao trabalho. E aí faz-se uma alteração, certo, no aditivo do trabalho, ok? Sem dano ao trabalhador. Por que sem dano ao trabalhador? Ora, durante o período de pandemia, especialmente aquele pessoal que está no grupo de risco, né, eles poderiam, na verdade, eles não trabalhar. Por quê? Porque se eu estou no grupo de risco e eu tenho como comprovar isso, e mesmo sendo uma atividade que seja necessária, deve sempre prevalecer o direito à vida. Então, o trabalhador teria direito de também fazer uma alteração no sua jornada de trabalho.
Passado isso, a gente também tem outra informação, que é com relação às horas para o banco de horas, que também não está previsto, não foi uma coisa inventada, criada, que iniciou-se durante o período de pandemia. Já existia a previsão. E agora a gente está regido pelo regime da CLT, né? Ficou um pouco complexo isso. Agora entrou em vigor o regime da CLT, né? Desde o dia 20 de julho desse ano. O que acontece? No artigo 14, né, da medida provisória, dizia o seguinte, que permitia a compensação das horas, no prazo de até 18 meses, certo? 18 meses. Contado da data de encerramento, né, do estado de calamidade. Ou seja, isso ainda está em vigor. Veja só, no artigo 14 da medida provisória, a 927, ela ficava permitido a compensação das horas no prazo de até 18 meses contados da data do encerramento do estado de calamidade pública. Mas aí vem aquela outra informação. No caso da calamidade pública, da medida provisória foi até o dia 19 de julho. No entanto, a Organização Mundial de Saúde deu até o dia 31 de dezembro. Portanto, ainda pode estar em vigor. Como? Se o seu banco de hora foi formado durante a pandemia, durante a adição de contrato, depois ele pode ser, você pode ser compensado, seja negativamente ou positivamente. Negativamente quando ele foi dispensado durante esse período e positivamente quando ele trabalhou a mais, obviamente. Então, dentro desse prazo de 18 meses, certo? Após o estado, no caso de calamidade. Portanto, ainda está em vigor, sim. Ora, eu gostaria que vocês fizessem só uma releitura. Embora lá no site do Planalto está tudo rabiscado, assim, já não está mais funcionando, mas vocês podem ainda recorrer a outro material na internet e verificar que, na verdade, é para contextualizar com o regime da CLT, que a gente ainda vai falar. Embora tenha dado em aula, eu vou, na próxima videoaula, esse será o objeto, o objetivo da aula. Falar ainda sobre o teletrabalho e falar também sobre o banco de horas. E também sobre outras coisinhas mais como suspensão de contrato e etc. E é isso por agora e eu espero vocês na próxima aula.